Abelhas nativas. A polinização de muitas espécies vegetais depende do trabalho dessas pequenas trabalhadoras. Conheça alguns cuidados importantes no manejo das colônias das abelhas sem ferrão. Dicas práticas para as lavouras de alho. Controle de plantas daninhas pode ser realizado antes mesmo da ocupação. Áreas de cultivo devem sempre estar limpas para os bulbos mais produtivos. E tem também a homenagem aos 100 anos de Glauco Olinger. A história da extensão rural em Santa Catarina e no Brasil caminha junto com a história de vida do engenheiro agrônomo e professor em ciências agrárias. Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar o SC Agricultura, o programa nacional de TV da Ipagre. Terceiro maior produtor nacional de alho, Santa Catarina recuperou a produtividade na safra 2021-2022. Foram colhidas mais de 19 mil toneladas de alho em 1.800 hectares de lavouras, um aumento de 22% em relação à safra anterior. A Dica Ipagre de hoje traz orientações para a atividade seguir em alta no campo, melhorando os rendimentos. O tema de hoje é o controle de plantas daninhas. Confira as recomendações com nossos especialistas no assunto. Olá pessoal, eu sou o pesquisador Leandro Rado, aqui da Ipagre, Estação Experimental de Caçador, e a dica da Ipagre de hoje é sobre controle de plantas daninhas na cultura do alho. Aqui nós estamos numa área experimental onde nós simulamos as mais diferentes realidades no cultivo de alho. Dentro dessa dica Ipagre, o que é importante nós destacarmos? Que a escolha da área é o primeiro ponto fundamental para nós diminuirmos a incidência de planta daninha no cultivo de alho. Então, evitar essas áreas que têm assim, uma pressão de planta daninha muito grande. E, acima de tudo, as estratégias que nós estamos testando aqui é o uso de herbicidas, tanto na pré-emergência quanto na pós-emergência. O que é um herbicida pré-emergente? É aquela aplicação, aquele produto que eu aplico antes da planta daninha nascer, dela emergir e competir com o alho. E os pós-emergentes, que aqui tem vários tratamentos também, são aqueles herbicidas que nós aplicamos depois que a planta daninha, que o mato nasceu, justamente para fazer o controle desta planta daninha. Então, nesta parcela aqui, né, nós temos a mato competição, que inclusive praticamente o alho não conseguiu nem competir com a planta daninha. Ou seja, aqui nós não fizemos nenhum tipo de controle, ao passo que nessa parcela, por exemplo, nós só fizemos a aplicação de herbicidas pré-emergentes e nós obtivemos um controle muito satisfatório das plantas daninhas. Praticamente nós não temos planta daninha nessa parcela e inclusive o alho ele não teve nenhum tipo de injúria pela aplicação desse herbicida. Então é uma estratégia fundamental que o nosso produtor de alho tem que começar a adotar o uso de herbicidas pré-emergentes no alho. Quando nós falamos em controle de plantas daninhas na pós-emergência, ou seja, depois que a planta daninha está lá na minha área de cultivo, né, eu tenho que levar em conta que a maior eficiência no controle vai se dar quando eu faço a aplicação com a planta daninha nesse porte, ela recém-emergida, com pouca folha. Quando a planta daninha está crescida e com grande área foliar, a dificuldade de controle desta planta daninha é muito maior, ou seja, eu vou ter que aplicar uma dose mais alta de produto e aí que eu começo a causar injúria na planta de alho. Ou seja, a minha planta de alho também sofre o efeito negativo da aplicação do herbicida. Aqui a dose de controle dessa planta daninha é menor, é mais baixa, com uma injúria muito menor na planta daninha. Então isso é importante, né? A gente fazer o controle da planta daninha assim que elas emergiram, com uma, duas folhinhas. Eu consigo utilizar produtos menos fitotóxicos e uma dose mais baixa. Então, dentro da nossa pesquisa, nós estamos validando herbicidas que possam fazer um bom controle de planta daninha, mas ao mesmo tempo não causem injúrias às plantas de alho, como é o exemplo aqui da nossa esquerda, né? Que o controle é satisfatório e nós teremos uma alta produtividade de bulbos de qualidade, enquanto que aqui à nossa direita nós até temos um controle satisfatório de plantas daninhas, mas é um alho que foi plantado no mesmo dia, porém a injúria que este herbicida causou ao alho faz com que a gente não possa recomendar ao produtor, porque o rendimento e a qualidade desse alho vai ser muito menor em comparação a esse tratamento aqui.
Então essas informações nós estamos divulgando nas nossas reuniões com técnicos, produtores, com extensionistas, e o produtor deve procurar a Ipagre justamente para obter essas informações para melhorar o controle de plantas daninhas lá na sua lavoura. Essa foi a dica da Ipagre do dia de hoje, falando sobre controle de plantas daninhas na cultura do alho, e até a próxima. No próximo bloco, uma homenagem ao centenário de uma personalidade da extensão rural no Brasil. Conheça Glauco Linger e sua influência na história da agricultura. E tem ainda hoje as abelhas sem ferrão. Confira cuidados fundamentais para a criação dessas espécies tão importantes para a natureza. Fique com a gente, nós já voltamos. Uma das personalidades mais marcantes da extensão rural no Brasil está completando 100 anos de idade. Uma referência principalmente em Santa Catarina e que tem o nome ligado à evolução da agricultura no estado. Estamos falando do engenheiro agrônomo e professor Glauco Linger. Ele acompanhou de perto e vivenciou as transformações do setor agrícola brasileiro. Século. O que significam 100 anos? Para a nossa história, representam enormes avanços em ciência, tecnologia, grandes transformações sociais, econômicas e políticas em todo o mundo. As consequências da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, criação de vacinas que salvam vidas, a conquista da Lua, o mundo globalizado. Tivemos a revolução digital e os perigos do aquecimento global. E muito mais. Na agricultura, os avanços foram extraordinários. De uma produção rudimentar, passamos para a alta tecnologia, com a colheita de super safras. E para alguém que foi testemunha histórica desta época, marcada por tantas transformações, o que representam 100 anos? Nós tínhamos que trocar o insumo material que levava para o agricultor pelo insumo intelectual. Uma das pessoas que é testemunha viva do último século é o nosso colega e amigo Glauco Linger. Glauco teve toda a sua infância no meio rural, depois veio estudar em Florianópolis, no Colégio Catarinense. Em 1941, ele migrou para Viçosa, em Minas Gerais, onde iniciou seu curso pré-agronômico e lá conheceu Maria, a sua companheira pelos próximos 73 anos, que lhes deram uma filha, 2 netas e 4 bisnetos. No início dos anos 50, no segundo governo Vargas, Glauco Linger assumiu uma colônia agrícola no sudoeste do Paraná. Lá ele fez a primeira experiência com reforma agrária do país. Em 1956, instaurou em Santa Catarina o Escritório Técnico de Agricultura, que foi a semente da Acaresc, onde durante os primeiros 19 anos ele foi o seu secretário executivo. Alguns anos depois, em 1975, foi convidado para instalar o Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina. São tantos os livros que o Glauco escreveu e produziu. O último deles, já com quase 100 anos, foi sobre água no planeta Terra. E, segundo as suas próprias palavras, se ele teve algum sucesso em sua vida profissional, deve-se a 2 elementos: à sorte e às pessoas que trabalharam com ele. Ele estabelecia com o seu grupo uma meta de trabalho e ele acompanhava essa meta de trabalho para que tudo acontecesse como planejado. Esta foi a escola que Glauco Linger deixou como legado, porque ele foi uma pessoa
que acompanhava tudo de perto com muita exigência, mas com muito carinho quando os resultados eram alcançados. Glauco Olinger tinha uma visão de futuro, uma visão humanitária e uma visão de metas a serem alcançadas. Os extensionistas da época iam fazer as suas demonstrações de resultado, reunir os agricultores para acompanhar, analisar e colher os frutos daqueles ensinamentos. E então cada um levava dentro do jipe um álbum seriado. Fazia toda aquela reunião, aquela demonstração de método, de resultado, de unidade de observação. E, de repente, puxava, ao encerrar aquele encontro, o álbum seriado, colocava ali, e o álbum seriado era sobre a importância do cooperativismo. E aí, nessa mensagem, nesse projeto, nesse trabalho, era por todo o Estado, nas comunidades estava passando o extensionista, a extensionista, falando sobre a importância do cooperativismo. O Dr. Glauco é dessas pessoas raras que quando fala ficamos com vontade de bater palmas. Eu poderia definir o Dr. Glauco como um idealista que conseguiu realizar os seus propósitos profissionais. Tenho imensa admiração por ele, por tudo que ele foi e pelo que ele é. Dr. Glauco, que prazer poder felicitá-lo. Que prazer imenso de recordar todas as coisas que nós fizemos. Se não fosse a sua liderança, o seu caráter inovativo, nós hoje não teríamos a maricultura instalada nesse país. Eu não digo só em Santa Catarina, mas nesse país porque fomos nós, foi o senhor, com o seu apoio, dentro do Centro de Ciências Agrárias, nos ajudando, nos empurrando com a sua personalidade, que eu admiro até hoje. O senhor foi uma pessoa muito importante para Santa Catarina, principalmente porque tem essa visão do futuro, tem uma visão para o bem do pequeno, tem uma visão de pessoa que não é só para si, quer o bem para a família do agricultor, conhece a realidade catarinense e brasileira, estuda até hoje, lê até hoje, toda essa inteligência que o senhor tem e aquele amor que transmitiu pela profissão, pelo saber, pelo conhecimento. Um beijo, meu amigo! A seguir, abelhas nativas. Elas são responsáveis pela preservação de muitas espécies vegetais. Conheça alguns cuidados importantes no manejo das colônias das chamadas abelhas sem ferrão. É depois do intervalo. Não saia daí. Mandaçaia, Jataí, Uruçu, Irapuá. Esses são alguns dos nomes de abelhas nativas, aquelas sem ferrão. O Brasil possui dezenas de espécies. Em cada região, elas são conhecidas por nomes populares. Por serem mansas e produzirem um mel diferenciado, a criação de abelhas nativas tem atraído a atenção de muitos pequenos produtores. E olha, é um favor que se faz à natureza, já que elas são responsáveis pela preservação de muitas espécies vegetais.
abelhas nativas também são conhecidas por abelhas indígenas ou abelhas sem ferrão. Essas pequenas trabalhadoras são tão importantes na natureza que sem elas muitas espécies deixariam de existir. Com a polinização das flores, elas mantêm o equilíbrio dos biomas brasileiros. É o caso da Mata Atlântica. Em torno de 90% das espécies ali encontradas dependem das abelhas nativas para se reproduzirem. As espécies de abelhas nativas possuem tamanhos, cores, formas e hábitos diferentes. Elas são divididas em duas grandes tribos, a Trigonine e a Meliponine. Uma diferença bem visível está na entrada dos ninhos. A Trigonine constrói um pito com cerume na entrada. Já a Meliponine faz raios salientes de barro ou gel própolis ao redor da entrada. De tocos de árvores, lugar em que gostam de fazer os ninhos, muitas colônias passaram a viver em casinhas e ganharam a atenção dos produtores. A criação racional de abelhas nativas é denominada meliponicultura. A atividade caiu no gosto de muita gente. Para conhecer alguns cuidados importantes no manejo das colônias, nós viemos até o meliponário instalado no Centro de Treinamento da EPAGRE em Florianópolis. O meliponário é uma espécie de condomínio dessas abelhinhas. Aqui elas vivem tranquilas, trabalham muito, assim, em contato com a natureza. Sabendo diferenciar a qual grupo pertencem, vamos agora ver alguns cuidados no manejo das colônias. Quem explica é o engenheiro agrônomo Rodrigo Durier da Cunha, responsável pela área de estudos apícolas da EPAGRE. Para iniciar a atividade de criação de abelhas sem ferrão, tem que ter alguns cuidados, tal como a escolha da espécie, tem que escolher uma espécie de ocorrência natural, por ser mais adaptada à região. E também a escolha do local do meliponário. Tem que ser um local com umidade e sombreamento adequados, evitar local com vento predominante e também tem que ser um local com boas floradas no entorno, para essas abelhas poderem se alimentar. Nos períodos de pouca floradas e no inverno, tem que fazer uma complementação alimentar para essas abelhas. Tem que cuidar também alguns cuidados com sanidade. E mantendo a termorregulação, essa abelha torna-se mais saudável, mais resistente. É recomendado, no mínimo, uma espessura da caixa, madeira com 3,5 cm. E também não deve ser utilizado mel com procedência duvidosa ou pólen com procedência duvidosa. Para o manejo de final de inverno e início de primavera, quando os dias começam a ficar mais longos e a temperatura começa a subir, a gente tem que ficar atento a alguns detalhes. Por exemplo, o própolis, nesse caso aqui, o gel própolis da mandaçaia, é utilizado para diversos fins na colônia, bem como a proteção térmica e também proteção contra inimigos naturais. Então, é necessário a gente remover esse própolis aqui, para liberar espaço para o desenvolvimento da colônia e para a gente conseguir também estar fazendo os manejos de alimentação. Outra prática que deve ser feita na saída do inverno, início da primavera, é a remoção da cera ressecada. É importante retirar essa cera ressecada, que dificilmente ela irá utilizar ainda essa cera. Nós podemos estar fazendo a reposição desse cerume retirado com potinhos de cera confeccionados com 50% de cerume de abelhas nativas e 50% de cera de apis. E também com lâminas desse mesmo material. A gente pode estar colocando então na colônia, pois há um gasto de energia muito grande para a fabricação do cerume. Então isso aqui vai facilitar o desenvolvimento da abelha. Um potinho, a gente pode
colocar nesse potinho também, utilizar para colocar o alimento energético. Um manejo importante para ser feito nas abelhas sem ferrão, no inverno, em épocas de escassez de floradas, em períodos longos de chuva, é a alimentação suplementar. A alimentação energética quando há falta de mel na colônia e a alimentação proteica quando é falta de pólen. A quantidade de xarope a ser ministrada para a alimentação energética, ela vai variar de 100 a 300 ml para abelhas grandes, bugia, de 100 a 200 ml para abelhas médias, como a mandaçaia, 100 a 150 para abelhas como Scaptotrigona, tubuna, canudo, e de 5 a 10 ml para as trigonine. É recomendado fazer essa alimentação de 1 a 2 vezes por semana. E quando se coloca o xarope na colônia, o ideal é que ela consuma esse xarope no mesmo dia ou até no dia seguinte. Se ela não consumiu todo o xarope até o dia seguinte, tem que ficar em alerta. Se no segundo dia ainda tiver xarope na colônia, é recomendado retirar esse xarope, pois há um grande risco desse xarope fermentar dentro da colônia, prejudicando toda a colônia. Essa aqui é uma colônia de mandaçaia que não está tão bem desenvolvida, então eu vou colocar em torno de 100 ml. Para fazer a suplementação alimentar energética de abelhas sem ferrão, pode ser utilizados alimentadores internos ou externos, dependendo do caso. Eu vou mostrar aqui para vocês como se faz um alimentador interno utilizando uma garrafa PET. Vocês já viram anteriormente a gente utilizando um alimentador interno também confeccionado com cerume de abelhas nativas e cera de apis. O tamanho do alimentador vai ser de acordo com a abelha que se deseja alimentar, com a quantidade de xarope a ser ministrada. E é importante lixar a parte interna do alimentador também, para a abelha conseguir se aderir à superfície do alimentador. Importante também, quando for utilizar na colônia, colocar alguns gravetos dentro do alimentador para as abelhas não se afogarem no xarope. Bom, vimos algumas dicas sobre meliponicultura para ter sucesso na criação dessas abelhas. Qualquer pessoa pode criar abelhas sem ferrão, desde que tenha as condições adequadas. Mas é uma responsabilidade muito grande porque são animais silvestres. Você tem que se capacitar, ter conhecimento, buscar conhecimento para não prejudicar essas abelhas. E quando for começar na atividade, busque criadores idôneos com confiança para comprar esses insetos e nunca, jamais colete na natureza. Estaremos transmitindo regularmente mais dicas de manejo sobre abelhas sem ferrão no programa SC Agricultura. E para mais informações, procure um escritório municipal da IPAGRE.